Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, em momento ainda de pandemia do coronavírus, né? Hoje é dia de Santo Agostinho. Ontem eu fiz um áudio super longo, mas não falei tudo sobre Santa Mônica, mas eu vou deixar para você descobrir, vale a pena. Não tem como falar de Santo Agostinho se não falar de Santa Mônica, que ontem foi o dia dela, tá? Por ser o dia de Santo Agostinho, a cor litúrgica é a branca, o que significa que ele morreu de velhinho, né? Morreu de causas naturais ou de doença, alguma coisa assim. Lembrando que Santo Agostinho é doutor da igreja. Não vou fazer um pitaco muito longo, porque a importância de Santo Agostinho você já deve saber, você já deve ter lido ele na faculdade, lá no ensino médio, na parte de filosofia, ou você leu por conta, porque eu até agora não conheço ninguém que seja devoto de Santo Agostinho, né? Mas deve ter. Existem exercícios espirituais de Santo Agostinho, né, todo mundo vai falar de Santo Agostinho, então eu não vou falar nada dele. A única coisa que eu vou ressaltar, que eu já ressaltei ontem, que Santo Agostinho só existe, pelo menos metade da situação dele existe por conta da intervenção oracional e penitencial de Santa Mônica, porque se não fossem as orações da própria mãe dele, talvez não teria sido Santo Agostinho, doutor e bispo da igreja. Tá? Não foi pelo mérito dele, foi pela graça de Deus, mas com o dedinho de intercessão, com pedidos de súplica da mãe biológica de Santo Agostinho. Certo? Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para esta sexta-feira, 21ª semana do Tempo Comum, a primeira leitura está em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 25. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós ela é poder de Deus. Com efeito está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. E onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 32, com o refrão: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram dormindo, cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço, portanto ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Agora eu vou fazer um pitaco
pouco do Evangelho de hoje e do Evangelho do dia 26. Não é do dia 26, peraí. Eu já acho. O Evangelho de hoje, a gente viu que o Senhor voltará, né? O reino dos céus está próximo. Provavelmente Jesus estava falando da sua segunda vinda, porque ele teve que passar o que passou para poder fazer a vontade do Senhor no plano de salvação, certo? E quando esse dia chegar, e também não só o reino dos céus, mas o dia do juízo, né, seja particular, seja o juízo final, é o que vai acontecer. Vai ter as pessoas que vão estar comendo e bebendo e vão morrer sem saber o que aconteceu. E outras que já estão se preparando, né, rezando, fazendo jejum, penitência, mortificação, orando, estudando Jesus, e ainda assim, meio que, né, na hora lá, vão ser levadas também. A leitura de ontem, né, que nós vimos em Mateus, capítulo 24, 42 e 51, estáis atentos porque não sabeis em que dia o Senhor virá, né, porque o Senhor vai chegar de sopetão e vai pegar o administrador dos bens do Senhor Todo-Poderoso de duas formas, ou maltratando os empregados, roubando também, ou cuidando bem, fazendo o mínimo, do mínimo ao máximo possível dos bens do Senhor. Acho que é aqui do dia 25 de agosto, terça-feira, sobre o dízimo. Não, aqui ele está dando os ais, né? Mas teve um dia que o Evangelho falou: chamai para a festa do Senhor. Ai, agora, será que foi o Evangelho da semana passada? Deixa eu ver. Não, porque semana passada foi dia de Nossa Senhora. Bom, teve um Evangelho esses dias que foi falado que o Senhor chamou para o casamento do seu filho, ninguém quis vir, todo mundo ficou preocupado em fazer suas coisas, inclusive maltratar os empregados, né? Aí o senhor da casa ficou brabo, falou: agora, por favor, vá nas encruzilhadas e arrastem para cá qualquer um que vocês encontrarem no caminho. Eles serão obrigados a estarem aqui na festa. Tudo bem, chegaram, aí o senhor chegou, viu que tinha lugares vagos, mas viu que tinha uma pessoa sem roupas de festa. Estava de penetra lá. E perguntou: o que você está fazendo aqui? Você não tá conforme o script, né? Você não tá certo. E não falou nada, ficou quietinho. O senhor da casa mandou que os empregados o arrastassem para fora nas trevas. Certo? Então, o que tem a ver com o evangelho de hoje? Tem a ver... Olha, esse homem que não estava com as roupas de núpcias me lembra um pouco essa situação das noivas imprevidentes, que não conseguiram economizar óleo para manter a luz acesa. Veja bem, que tipo de cristãos estamos sendo? Então vem a reflexão de hoje. Que tipo de cristãos estamos sendo? Não é questão só de imprevidentes, mas estamos fazendo a coisa, como diz na palavra, sede santos como seu Pai é santo, o Pai eterno é santo? O mínimo? Por exemplo, estamos em meio a uma pandemia de coronavírus. Ninguém garante que eu esteja aqui amanhã ou mês que vem. Por isso que eu falo. Se vocês perceberem que eu não estou postando áudios, nem que porque mesmo de forma atrasada, 1 ou 2 dias, eu coloco. Mas se passar disso é porque aconteceu alguma coisa comigo. De verdade, não é drama não. Eu posso ter pego uma doença, ou eu fiquei impossibilitada, sei lá, porque mesmo que eu esteja de mau humor, aconteça uma tragédia, algum aviso eu vou dar. Ó, aconteceu uma coisa aqui no plano íntimo e tudo, não vou conseguir colocar os áudios, mas ó, eu vou estar pipocando, né, vou estar atrasando, mas eu vou estar pondo. Agora, se de repente meu canal emudeceu, é porque você pode ter certeza que eu morri. Enquanto eu não disser que eu vou encerrar o canal, as atividades do canal, colocar um áudio dizendo, explicando, se acontecer um vácuo aqui, você pode ter certeza que morri, tá? Mas vamos supor, eu e você
estamos aqui de boas e tal, no meio da pandemia, só que, pô, ai, não tem missa e confissão e tal. Mas na primeira oportunidade que tiver, vai se confessar e vai para a missa. Não deu para se confessar, mas conseguiu ir na missa? Evita comungar. Não faz isso com o corpo de Jesus, né? Se prepare. Ser as noivas previdentes é você tomar esses cuidados. Por exemplo, aqui na minha diocese tem como marcar missa, tem que agendar a missa, porque não é mais para se aglomerar como antes. Tem local marcadinho lá nas paróquias. Você pode, para você ver como que tá, pode entrar lá na TV Evangelizar, meio-dia, todo dia. Com exceção, não sei se é sábado e domingo, acho que domingo que é às 11 horas da manhã a missa. Mas você olhando as missas todo dia, do meio-dia, durante a semana, tem lá as marcações de número em que a pessoa senta naquele local. É que nem como se fosse cadeira marcada, assim e tal, né? Que você vai em show e tudo. Tem que marcar na secretaria. É assim aqui na Arquidiocese de Curitiba. Entendeu? Não tem outro jeito. Só que eu fico pensando, será que essa pessoa se confessou antes? Algumas pessoas eu vejo que não fazem a comunhão, então significa que pelo menos vieram para a missa, já dá para fazer comunhão espiritual. O importante é ir na missa, mesmo você não podendo comungar. Inclusive, pessoas de segunda união podem participar da missa sem chegar perto do corpo de Jesus e sem fazer a confissão, porque a confissão e o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão estão intimamente interligados. Você não pode receber o Senhor Jesus se você não tiver feito uma confissão. E se tiver em segunda união, entendeu? Você não chega mesmo. E não vem colocar palavras na boca do Papa Francisco. Não foi isso que ele escreveu lá no Amoris Letícia, pelo amor de Deus. Acolher os casais de segunda união na Igreja Católica é uma coisa, é uma situação. Agora, não é permissivo, uma coisa não está assim, tá? Então você tem a oportunidade de fazer a confissão, mas não tem ainda a missa? Faça a confissão mesmo assim. Porque pecar a gente pega, não é pega. O pecado pega a gente, então. O pecado está 25 horas por dia na cola da gente. Quando a gente não faz o pecado, né? Nós que fazemos o pecado acontecer. E não é culpa do demônio, não. O demônio só dá aquela bandeirada, sabe? É isso. O demônio dá a bandeirada pra você. Quer pecar? Vem! Tongo, tongona. Aí você vai, né? A culpa não vai ser do demônio, viu? Já vou te esclarecer de cara. No dia do juízo final, se você colocar toda a culpa no demônio, é capaz do demônio ir pro céu, dar uma olhadinha assim na portinha do céu e você cair direto pro inferno mais escuro da terra. Porque ainda você está fazendo uma injúria ainda com o demônio. Cuidado! Cuidado! O demônio, ele só dá bandeirada de largada. Ele só indica o caminho. Mas quem peca de verdade, que faz o erro acontecer, é a gente mesmo. Então para de ser anta de colocar a culpa tudo no capeta. Qualquer coisa vai conversar com o padre, tá? Principalmente os exorcistas. Um que fala sempre isso é o padre Wagner Bahia da Canção Nova. A culpa não é do capeta. Assim, nem toda a responsabilidade das coisas erradas que nós fazemos é dele. 90% é da gente. Você pode ter certeza, tá? Certo? Então, como que estamos? Previdentes ou imprevidentes? Ó, vou contar de novo essa história. Aí eu já encerro aqui o áudio. O ano passado, as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, dos apelos urgentes aqui no canal do YouTube, falava muito, muito, muito. Filhinhos, não deixe de fazer as coisas que vocês precisam. O que for urgente, faça já, faça hoje, não deixe para amanhã. Olha, foram meses com essas mensagens. Parou agora, não tem mais assim, agora é outra coisa. Pararam essas mensagens. Mas foi o ano inteiro falando, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Filhinhos, não deixem de fazer, desde a coisa mais simples do mundo, façam agora. Aí o que acontece? Me explica, o que estamos vivendo hoje, já desde março desse ano 2020? Pandemia de coronavírus, que você não consegue nem ir para o banco direito. Para retirar, fazer transações pessoais lá com o gerente, dificilmente você vai chegar no gerente. Tô errado ou não? Prova de vida, você também não consegue. Agora tem que fazer tudo digital. Para alegria do Bill Gates, né? Para alegria do cara do Facebook. Ai, que desgraça.
não consegui visitar meus pais. Agora que você não consegue mesmo, porque estão velhinhos. Faz o relatório das coisas que você deixou para trás e que ficou pendente no meio da pandemia. Todas as nossas certezas foram destruídas e nossos sonhos também. Nossos projetos pessoais também foram pro vinagre, não foram? Então, deixou para casar esse ano? Aí, ó. Até dá, né? Mas tem que ser daquele jeito. Entendeu? Eu gosto muito dos apelos urgentes, né? Tem tocado muito meu coração e tenho observado bastante. Ultimamente tem falado essas coisas. Cuidado com os escândalos que podem acontecer na Igreja Católica. Temo pelos filhinhos que vão abandonar a fé. Ela não está falando de gente que precisa de conversão, não. É gente da igreja. Ela fala assim, tem muita gente que é consagrada à igreja, a Nossa Senhora, o meu filho Jesus, que vai cair, vai ser enganado, vai cair em mentiras, vai acreditar em mentiras, entendeu? Então tem muitas coisas que agora ela está falando e que agora faz sentido. Tá para quem quiser ver. Tá bom? Certo? Fechou? Você está sendo como? Isso que são revelações. A gente não precisa acreditar nelas. Entende? Mas é só olhar os sinais dos tempos. Temos sido previdentes ou imprevidentes? E ainda para piorar, a gente vai chegar lá. No juízo final, tadã! Entrei no reino dos céus. Aí sabe que vai perceber, aqui não é meu lugar porque faltou alguma coisa. Aí o próprio Jesus vai chegar, escuta, você não está vestido direito. Tá faltando uma coisa em você. E você vai fingir de quê? Ou vai fazer mimimi ou vai ficar quietinho, né? Achando, vai dar uma de brasileiro, vai ficar bem quietinho, né? Não. Jesus é justo também. Vai mandar a gente para onde? Pro inferno. Então, cuidado. Faça a coisa direito. Não faça pela via mais fácil. Faça pela via difícil, com a cruz e tudo mesmo. Certo? Faz a via sacra direito aí da tua vida. Pega o caminho como Jesus pegou o caminho. É melhor, pelo menos vai mostrar serviço para Jesus. Eu tentei. Tá certo que foi pelas minhas forças humanas, né? Se não, se conforme. Chegue e fale para Jesus. Senhor Jesus, é o Senhor que vai salvar a gente pelo desejo do Pai, pelo seu desejo, pela intercessão. Às vezes nem pela intercessão de Nossa Senhora a gente pode conseguir a graça da salvação, né, do reino dos céus. O Senhor que decida. Porque afinal de contas o Senhor me chamou, eu estou fazendo o seguimento, mas no final é o Senhor que vai decidir se eu fico aí com o Senhor ou se o Senhor vai me mandar lá para os infernos. Porque no final, a decisão final mesmo, não é porque a gente fez, porque acredita em Jesus, que proclama que Jesus, que fez isso por Jesus. Não! Ainda Jesus vai ter o direito de dizer, eu não conheço vocês, vaza daqui. Como aconteceu nos evangelhos, né, que a gente sempre lê. Muitos chegarão e falarão, Senhor, Senhor, mas eu vos direi, eu não vos conheço. Gente, você já pensou levar essa porrada na cara de Jesus? Você fez tudo por Jesus, você achou que fez tudo por Jesus a vida inteira. E chega lá no juízo final, eu não te conheço. Você não, se aparte de mim, sai daqui. Você já pensou nisso? Deveria pensar. Porque senão vai ser pior que as noivas imprevidentes e pior que esse cidadão que entrou sem as vestes nupciais. Porque a situação é essa, vai chegar uma hora que Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Ainda vai dizer, vocês usaram o meu santo nome em vão. Melhor ficar com prejuízo. Senhor, o Senhor decide se eu vou pro céu ou se eu vou pro inferno. Melhor. Porque a minha vida e a sua vida depende, né? É dele, é tudo dele. Tudo dele. A única coisa que não é dele é o pecado. E ainda assim ele aceita. Vai lá ler a Santa Faustina. Santa Faustina estava com vergonha de dar as misérias dela para Jesus. Jesus misericórdia. Ainda ela fala assim, mas Senhor Jesus, eu te dei tudo, eu te dei minha vida, eu te dou minhas lágrimas, eu te dou minhas penitências, tudo, adoração e tudo. Mas tá faltando uma coisa, minha filha. Tuas misérias. Você não quer entregar elas para mim. Por quê? Porque ela achava que as misérias eram só dela, né? Tava retendo. Tava sendo aquelas pessoas que guardam tudo, sabe? Mesquinha. Estava sendo mesquinha com as próprias misérias. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa gananciosa, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa vingativa, É tudo isso aí, só as porcariadas que você produz. Ai, gente, seguimento em Jesus é difícil. É difícil. Tô que nem o Dom Henrique Soares. Essa coisa de ser padre.
que rodou, né, um período aí no Instagram, no YouTube. Essa coisa de ser padre. É uma pinga, né? É uma pinga desgraçada. Porque a gente chora. Não, como é que é? A gente sofre, 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 até chora, mas é feliz, né? É assim. Não tem explicação, né? Pessoa do mundo, eu até acho engraçado, tem gente que não é critica, eu acho que no fundo deve pensar, nossa, o que que tornou a Maria Helena, né? Eu conheci a Maria Helena de um jeito. Pois é, meu filho, mas é que a Maria Helena do passado não existe mais. Por quê? Porque é o próprio Jesus que nos instiga a isso. A gente sofre, 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 ainda tem desejo por Jesus, até chora. Se escabela, solta o bocão, né? Abre o bocão. Mas é feliz, né? É a nossa alegria, é a nossa vontade de viver, né? Como dizia Santa Mônica, depois que ela viu que o filho já estava encaminhado, ela não tinha mais razões para viver na Terra. Ela só queria Jesus. Tudo perdeu a graça. Porque as coisas do mundo não têm a graça de Deus. E quando a gente experimenta um pouquinho, aquela dosezinha da graça de Deus, aquela microefusão do Espírito Santo que balançou você, como é que é? Como diz o Padre Jorge Luiz, te tornou uma pessoa aleluiada, um ser aleluiado, fica lá, aleluia, Senhor, sabe? Entendeu? Quando a gente recebe aquela dosezinha, a gente não quer saber de outra coisa. E você não sabe explicar se foi uma sensação, se foi uma emoção, se foi um sentimento, se foi psicológico, se foi cura, libertação, se foi um piripaque, se foi um transe, se foi... Você não sabe nem nome. Por quê? O que os olhos viram, o que os olhos não viram... Como é que é? O que os olhos jamais viram... é aquele negócio que os sentidos não têm explicação para as coisas de Deus, entendeu? Não há olhos que viram, que os ouvidos ouviram, que o corpo sentiu... Não tem explicação. Quer ver a melhor explicação? É coisa ridícula, mas eu tenho que terminar assim. Você que não entende das coisas de Deus, e não entende por que uma pessoa não para de falar em Jesus, que não para mais disso, por que não volta ao que era antes, eu vou te explicar. É assim. Bom, mulher vai saber, né? Porque toda mulher é para ter. Não é só TPM, cólicas daqueles períodos. Uma vez aconteceu, que eu não vou dizer a pessoa, mas uma pessoa aqui da família, não entendia por que eu tinha tanta cólica menstrual. Depois, com o tempo, agora com 40 e poucos anos, eu já sei que são uma mega de fatores. Uma delas pode ser infecção urinária, mal cuidada, qualquer coisa. Baixou a resistência, deu cândida, aí o troço piora mesmo. Não é questão de tomar anticoncepcional, não. Existem outros fatores que você pode controlar, até nem tomando Dorflex. Ou como é que é? Mioflex, aquelas coisas lá que a gente às vezes toma para dar uma equilibrada, né? Mas é legal não pôr. Aí essa pessoa da família pergunta, mas como é que é a cólica? É que nem uma dor de barriga? Homem nunca vai entender o que é cólica menstrual, gente. Mas você que padece de cólica menstrual, né? Querida mocinha, você homem já pode dizer tchau, tá? Pro áudio, aí não te interessa. A não ser que você seja pai de menina. Mas assim, primeira coisa, para você, não tem explicação aquela cólica. Claro que depois que você tem o teu filho, até você nem sente o filho, né? Porque a dor é igual, praticamente. Por isso que tem mulheres que não conseguem trabalhar quando estão no período de cólica. Porque chega a mudar até a cor do rosto. A gente fica pálida, verde, fica amarela, fica tudo. Fica, sabe, negócio e baixa pressão e dá friagem no corpo e sua frio e... Ai, uma sensação horrível. Né? Fora a cólica mesmo. Não é igual a cólica de uma dor de barriga, né? Agora, cara irmã, agora vamos para a parte prática. Você que está padecendo disso, eu já tenho, depois de 40 anos, né? Primeiro, se você mora em regiões frias, bolsa d'água quente. Mas, assim que terminar, procure um ginecologista. Você pode estar com infecção urinária. Tratando a infecção urinária, a cólica melhora bastante. 50%. Ainda mais se você tem vida ativa, né, amiga? Eu espero que não, mas se não é bom parar, viu? Celibato, castidade é importante. Evita micro-organismos na região. E problema de câncer no útero, no colo do útero, tá? Segundo, então, bolsa d'água quente, chazinho calmante, né? Você não gosta de tomar Dorflex, Mioflex, essas coisas aí de remédio? Não tome mesmo. Para você ter uma vida, ficar tranquila também, porque aí com a cólica a gente fica bem irritada,
eu estou fazendo uso aí de leite vegetal de inhame cozido. Não é cará, é inhame, batata inhame. Tem gente que confunde. Eu não fiz experiência com cará, mas com inhame deu certinho. Aquela batata que depois que você cozinha, ela fica meio cinza, assim, sabe? Meio de azul para cinza. Você cozinha ela, bate no liquidificador com um pouco de água, ela vira uma pastinha. Aí ele se transforma naturalmente em leite vegetal na água quente. Você toma, te deixa calminha e equilibra um pouco as cólicas. Beleza? Tá? Pelo menos para mim resolveu. Tem gente que vai falar para tomar inhame cru. Não tome inhame cru. O inhame cru, ele apresenta oxalatos, que são cristais que podem se impregnar no teu rim e você pode ter problema renal, beleza? Então, eu sempre falo essas coisas aqui, tá? Tá certo? Então, fechou. O assunto encerrou. Mas é a mesma coisa. Reino de Deus é como perguntar como é que é o negócio. Não tem explicação. Tem que fazer experiência, mano. Tem que viver isso. Desculpa ter falado um termo assim meio feio, né? Mas é que aconteceu isso na minha vida passada. A pessoa veio perguntar isso, gente. Eu falei, homens. No dia que tiver uma cólica, acho que talvez o que se aproxime é cólica renal, né? Aí sim, é bem parecida. Cólica renal com cólica menstrual é bem parecido mesmo. Difícil, hein? Tá? Bem, gente, então chega desse papo estranho. Acabou. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo.